Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz. Peguem aí o nosso catecismo para a gente continuar o nosso estudo sobre o catecismo da igreja. Tá? Nós estamos aí caminhando, estudando sobre a igreja, a eclesiologia. Tá? Hoje nós vamos estudar a igreja como templo do Espírito Santo. O que quer dizer isso? É a partir do parágrafo 797. 797, na página 230, se alguém quiser me acompanhar, é só pegar aí o catecismo amarelinho. Então o título é A Igreja, Templo do Espírito Santo. O que quer dizer isso? Lembrando, gente, que a igreja somos nós fazemos parte da igreja, como membros do corpo de Cristo. Então nós também somos templos do Espírito Santo. Claro que a igreja é uma instituição divina e também humana. E a parte divina é por quê? Porque o Espírito Santo é quem age na igreja, principalmente na doutrina. Mas também o Espírito Santo age nos membros, que somos nós. Nós somos templos do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. São Paulo diz isso várias vezes. Por isso que a gente não pode também dizer, o corpo é meu, faço o que eu quero. Não, Senhor. Eu sei que muita gente não gosta do que eu vou falar, mas o nosso corpo, nós temos que cuidar dele. Porque um dia esse corpo vai ressuscitar. Entenderam? Então a gente não pode fazer nada, tudo aquilo que a gente faz prejudicando o corpo é pecado. Aí não entra só a questão do sexo, não. Entra a questão de comida, bebida, comer demais, beber demais, não é? Drogas, tatuagens, aí entra isso tudo. Não é? Infelizmente hoje, gente, é a cultura do corpo, né? Hoje tem que botar silicone, hoje tem que... Mas não, o nosso corpo, nós não podemos usar o nosso corpo de qualquer jeito, não. O nosso corpo Deus nos deu para a gente administrar, mas ele não nos pertence. São Paulo chega a dizer, quem destruir o templo de Deus que somos nós, Deus vai nos destruir, simbolicamente, né? Quer dizer, por quê? Porque, infelizmente, se a gente não viver de acordo com a vontade de Deus, o nosso corpo inteiro, com a nossa alma, vai no que nós chamamos de inferno. Fazer o quê? Então, quer dizer, nós temos que cuidar desse corpo, gente, tá? E infelizmente, não é o que a gente está vendo hoje. Então, vamos ver o que o Catecismo fala sobre a questão da igreja como templo do Espírito Santo. É o parágrafo 797. Tá? O que é o nosso espírito? Isto é, a nossa alma em relação aos nossos membros. Assim é o Espírito Santo em relação aos membros de Cristo, ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, Santo Agostinho aqui já começa a falar aquilo que eu já acabei de falar.
Entendeu? Nós somos membros desse corpo que é a igreja. Então, claro que a nossa alma também é importante, né? Mas também o nosso corpo. A gente não pode desprezar o corpo. Ah, porque, né, esse corpo vai para a terra, então não precisa cuidar dele. Não, mas esse corpo vai ressuscitar um dia. Né? Então glorifiquemos a Deus no vosso corpo, diz lá a carta aos Coríntios. Então o corpo também é importante. A este Espírito de Cristo, em princípio invisível, deve-se atribuir também a união de todas as partes do corpo, tanto entre si como com a sua cabeça, ou seja, Cristo. Pois ele está todo na cabeça, todo no corpo, está falando do Espírito Santo, e todo em cada um de seus membros. Olha que bonito que o Catecismo está dizendo aqui, e quem disse isso foi o Papa Pio XII, um Papa da Igreja muito bom, que foi inclusive o Papa, ele foi muito caluniado, porque ele era o Papa da época do Hitler, e ele foi acusado de não ajudar os judeus, mas ele ajudou sim, tanto que ele colocou muitos judeus ali no Vaticano para se esconder do Hitler. Só que ele também não podia assim peitar o Hitler, senão ele também corria risco de morrer, porque o Hitler não era fácil. Então por isso que ele é muito mal falado, mas ele foi muito bom sim para os judeus. Então ele é que disse essa frase, que o Espírito Santo, ele está em união com a cabeça, que é Cristo, com a igreja e também com os membros, que somos nós. Foi aquilo que eu já expliquei. Então o Espírito Santo, ele não está somente na igreja como instituição, mas também nos membros. Se você é batizado, se você é crismado, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo está em você. Ok? Agora, claro que você tem que fazer a sua parte. Eu já falei aqui várias vezes e vou repetir. Quando a gente comete um pecado grave, aí o Espírito Santo já não está mais em nós, porque ele é santo. Ele enche qualquer tipo de vaso, gente. O único vaso que o Espírito Santo não enche é o vaso sujo, porque é santo. Tá? Então, quando a gente comete um pecado, ele já não está mais em nós. Ok? O Espírito Santo faz da igreja o templo do Deus vivo. Olha que bonito. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Com efeito, é a própria igreja que foi confiado o dom de Deus, é nela que foi depositada a comunhão com Cristo, isto é, o Espírito Santo, penhor da incorruptibilidade, confirmação de nossa fé e escada de nossa ascensão para Deus. Pois lá onde está a igreja, ali está o Espírito de Deus. E lá onde está o Espírito de Deus, ali está a igreja e toda a sua graça. Olha que bonito. Então o Catecismo fala em palavras muito bonitas. Isso quem diz também foi um santo da igreja, que foi Papa Francisco agora, há pouco tempo, disse que ele é doutor da igreja, proclamou doutor da igreja. Santo Irineu. Então, gente, o Espírito Santo, ele age na igreja. Por quê? É o corpo de Cristo. Jesus subiu para o Pai, e o que ele disse? Eu vou, mas eu vou mandar quem? O Paráclito, o defensor, para que fique eternamente convosco, ou seja, com a igreja. Falou para os apóstolos, que representam ali a hierarquia da igreja. Então, por isso que nós, como membros desse corpo, a gente precisa estar em comunhão com a igreja. Entendeu? Quando a gente divide, aí não é o Espírito Santo que divide, é o demônio. Você sabia que a palavra diabo significa aquele que divide? Então, quando a gente divide a igreja, não é só a igreja não, qualquer divisão não vem de Deus, vem do demônio. Agora, aqui nós estamos falando da igreja em si. Então, gente, não vamos dividir a igreja. Não estou falando só do pessoal que está que saiu da igreja, não. Eu estou falando também dos católicos, desses católicos aí que ficam dividindo a igreja. A igreja hoje está mais dividida dentro da igreja do que fora. É uns católicos aí falando cada coisa na internet, gente, contra o Papa, contra a doutrina da igreja, não é? E falando coisas aí que é heresia.
né, falando aí desse Jesus aí que não salva, esse Jesus aí da teologia da libertação, esse Jesus aí, não é, comunista. Gente, esse Jesus não salva ninguém não. Jesus veio para tirar o pecado do mundo, não é para a gente viver em sociedade não. É importante a gente cuidar das coisas, né? Cuidar do pobre, claro que é importante, Jesus mandou, claro, mas mais do que isso é buscar a salvação da nossa alma. O que adianta eu ganhar a vida inteira, o mundo todo, se eu perder a minha alma? Então, muito mais importante do que a gente buscar aí, acabar com a miséria e a fome, que é importante, é acabar com o pecado, que nos leva para o inferno. E não é isso que a gente está vendo na internet aí, não. Hoje já estão negando, gente, até os milagres de Jesus. Eu não estou falando de gente de fora, não. Estou falando católicos. Negam a doutrina, negam que Jesus multiplicou pães, negam a coisa que a igreja já bateu o pé. Então, cuidado para você não dividir a igreja, que quem divide não é o Espírito Santo, é o diabo. Então, esse é o parágrafo 797. O 798 diz assim: o Espírito Santo é o princípio de toda a ação vital e verdadeiramente salutar em cada uma das diversas partes do corpo. Isso quem falou também foi o Papa Pio XII. Por quê, gente? Nós somos diferentes. Cada um dos membros de Cristo são diferentes, mas é o Espírito Santo que trabalha mesmo nas diferenças para que o corpo de Cristo seja um só. Eu já expliquei sobre isso. Cada um de nós temos funções diferentes na igreja, mas o Espírito Santo quer que a gente use para quê? Para edificar a igreja. Os membros são diferentes, cada um é diferente um do outro, não existe ninguém igual. Cada um tem os dons diferentes, mas que tem que colocar para o bem comum. Eu não posso querer colocar os meus dons só para mim. Tem que ser para todos e para a igreja. Ok? Para a edificação do corpo. Ele opera, ele quem? O Espírito Santo, de múltiplas maneiras a edificação do corpo inteiro na caridade, ou seja, no amor. Então você pode ter todos os dons, você pode ter todas, né, as habilidades que sejam, mas se você não tiver amor, meu amigo, você vai ser egoísta. Você vai achar que você é o bonzão, e não. Tudo aquilo que você recebe de Deus, você deve colocar para o serviço, você deve servir. Entendeu? Tudo aquilo que você recebe de Deus, né, você deve usar para o outro, não guardar para você. Entendeu? Pela palavra de Deus, que tem o poder de edificar, Atos capítulo 20, versículo 32, pelo batismo, por meio do qual forma o corpo de Cristo. Isso aqui eu já falei, já estou cansado de falar, né? Está lá em 1 Coríntios 12, versículo 13. Então, gente, olha aí, você que ainda não é batizado, corra o mais rápido possível, se você quer ser templo do Espírito Santo. Então, quem não é batizado ainda não tem o Espírito Santo em plenitude. Por quê? Porque ainda não é filho de Deus, ainda não é templo do Espírito Santo. Você só é templo do Espírito Santo quando você é batizado. Pelos sacramentos que proporcionam crescimento e cura aos membros de Cristo. Olha aí. Então os sacramentos, gente, eles também são cura. Inclusive o sacramento da confissão e da unção dos enfermos, todos eles são. Mas esses dois sacramentos, a igreja ensina que eles também têm essa particularidade de curar. Claro que eu não estou falando de cura física, eu estou falando de cura espiritual. O sacramento da confissão, gente, ele cura muito. Né? Quando a gente está com muitos pecados, quando a gente confessa, é como se saísse aquela tonelada das nossas costas. E a unção dos enfermos também. Quando você está doente, é que você sente realmente a sua miséria. Então ali, quando você reconhece o seu pecado, então realmente por isso que a igreja chama de sacramento de cura. Ok? E os outros sacramentos também, todos eles são sacramentos de cura. Tá? Pela graça concedida aos apóstolos, que representam a igreja, né? Que ocupam o primeiro lugar entre os seus dons. Então,
porque é a hierarquia da igreja, né? Então Jesus mandou o Espírito Santo sobre os apóstolos, ok? Pelas virtudes que fazem agir segundo o bem e, enfim, pelas múltiplas graças especiais, chamadas de carismas. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Por meio dos quais torna os fiéis aptos e prontos a tornarem sobre si os vários trabalhos e ofícios que contribuem para a renovação e maior incremento da igreja. Isso quem falou foi o Concílio Vaticano II, naquele documento chamado Lumen Gentium, sobre a igreja. Tá? Então tem algumas coisas aqui. Ele fala aqui das virtudes. Tá? Quais são as virtudes, gente? Aquelas virtudes que são opostas aos pecados capitais. Nós temos 7 virtudes, 7 pecados capitais, e nós temos as virtudes capitais. Nós temos as virtudes teologais, fé, esperança, caridade. Então nós temos muitas virtudes que a gente deve praticar se a gente é guiado pelo Espírito Santo. Isso aí, gente, a gente tem que pedir todos os dias ao Espírito Santo essas virtudes. Por isso que tudo que a gente for fazer, peça ao Espírito Santo, né, para que você possa fazer bem o seu trabalho, seja na igreja ou fora dela. Ok? Fazem agir segundo o bem. Então, você deve o quê? Fazer o bem e evitar o mal. Diz a palavra de Deus, né? Faça o bem e evite o mal, que você será feliz. E isso aí, para você fazer isso, você tem que ter o Espírito Santo agindo em você. Por quê? Porque a gente tem também aquela parte humana, né? Chamada concupiscência, tendência ao mal. Então, para a gente poder não praticar o mal, praticar o bem, a gente precisa do Espírito Santo de Deus, porque sozinho a gente não consegue. E aqui ele vai falar dos carismas, eu vou falar daqui a pouco. Esse é o parágrafo 798. Agora o 799 vai falar dos carismas. Vamos aí ver o que o parágrafo 799 fala. Quer extraordinários, quer simples e humildes, os carismas são graças do Espírito Santo que, direta ou indiretamente, têm uma utilidade eclesial. Olha aí, então é para você distribuir na igreja esses carismas, não é para você guardar para você. Pois são ordenados à edificação da igreja, que é o corpo de Cristo, ao bem dos homens e às necessidades do mundo. Olha aí, então, todos os carismas, gente, é para edificação da igreja, não é para sua edificação particular, não. Senão não adianta nada. Guardar para você, não. Você tem que, né, usar para edificar a igreja, ok? Esse é o parágrafo 799. O 800 continua falando sobre os carismas. Os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por aquele que os recebe, mas também por todos os membros da igreja, pois são uma maravilhosa riqueza de graça para a vitalidade apostólica e para a santidade de todo o corpo de Cristo. Olha que pesado, hein? Então os carismas é para quê? É para a santidade da igreja, inclusive da nossa. Contanto que se trate de dons que provenham verdadeiramente do Espírito Santo, que não seja falso. Isso tem que ter discernimento, que também é um carisma, o discernimento dos espíritos, para ver se não é falsidade. E que sejam exercidos de maneira plenamente conforme aos impulsos autênticos deste mesmo Espírito, isto é, segundo a caridade, ou seja, o amor, verdadeira medida dos carismas, como diz São Paulo, lá 1 Coríntios capítulo 13. Esse texto de Coríntios 13, gente, ele é maravilhoso. Pena que eu acho que muita gente, né, não segue ele, mas se a gente seguisse esse texto de 1 Coríntios 13, o mundo seria uma maravilha. Né? O amor tudo crê, tudo suporta, né? O amor não guarda rancor, não é? Tudo. Né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, não adianta nada. Você pode ter todos os dons, você pode ter 1000 dons, mas se você não tiver amor, né, te faz egoísta, te faz orgulhoso, aí já era.
Se você for orgulhoso, não for humilde, tem que te fazer humilde. Os dons que você recebe tem que te tornar humilde. Mas se você não é humilde, se você é soberbo, aí já era. Você se perde totalmente, porque aí você acha que você é o bom. Lembra de São Paulo? São Paulo ele tinha todos os dons e foi dado a ele um espinho na carne. E Deus fala com ele, eu estou te dando esse espinho na carne, que a gente não sabe o que é, era uma enfermidade. Por quê? Para você não ficar orgulhoso, porque você tem dons, você tem dom de visão, de revelação. São Paulo tinha muitos dons, mas para ele não se achar melhor do que os outros, Deus deu a ele lá uma enfermidade. Então, muitas vezes também Deus abaixa a nossa bola para a gente não achar que a gente é mais do que os outros. Tá? Então, isso é importante também a gente entender. Esse é o parágrafo 800. O 801 diz assim: é neste sentido que se faz sempre necessário o discernimento dos carismas. Acabei de falar. Nenhum carisma dispensa da reverência e da submissão aos pastores da igreja. Então, mesmo que você tenha todos os dons do mundo, você tem que ser obediente à igreja. Se você começar a usar os dons só para você e for desobediente à igreja, esquece. Por quê? Porque é a igreja que te dá os dons, como é que você quer usar eles fora da igreja? Não, senhor. E você tem que ser obediente aos pastores da igreja, à hierarquia da igreja, ao Papa e aos bispos, ok? A eles em especial cabe não extinguir o espírito, mas provar as coisas e ficar com o que é bom. Olha aí. Por quê, gente? Porque tem que ter discernimento, como eu falei. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. A fim de que todos os carismas cooperem em sua diversidade e complementariedade para o bem comum. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Então, gente, esses dons, esses carismas têm que ser para o bem comum, em comunhão com os pastores da igreja. Então, eu tenho um dom. Então, quer dizer, eu tenho que usar na igreja, em obediência à igreja. Entendeu? Eu não posso achar que, porque eu tenho dom, então eu sou bonzão. Não, senhor. Ok? O Papa tem que aprovar. Por isso que o Papa, por exemplo, aprovou a renovação carismática católica. Se o Papa não aprovar, já era. Não podemos usar nada da igreja sem aprovação da igreja, do Papa. Então, gente, o Papa aprovou a renovação carismática. Então, ninguém pode ser contra a renovação. Você pode até não querer participar. Ninguém é obrigado a participar de nada, gente. Você não é um dogma de fé. Grupo de oração, essas coisas, os carismas, essas coisas não é dogma de fé. Você não é obrigado a participar. Agora, você não pode criticar quem participa. Tá? Agora, você também pode ter um espírito crítico. Não é porque você também é de um movimento que você também vai achar que não tem erros naquele movimento. Tem. Como tem nos outros movimentos, também tem na renovação carismática católica. E outra, a igreja pede aquilo que está no catecismo, discernimento. Tá? A pessoa tem um dom de visão, revelação. Será que veio de Deus? Tem que ter discernimento. Gente, porque às vezes, será que veio de Deus realmente? Porque tem hora que a gente até duvida que vem de Deus. Porque se vem de Deus, se realmente vem de Deus, a gente sabe. Né? A pessoa, né, fica calma. Agora, se a pessoa já está com problema e você coloca mais lenha na fogueira, então não vem de Deus. Porque Deus é o Deus de paz, da calma. Esse negócio de falar, você vai morrer amanhã, isso não vem de Deus, não. Deus nunca disse a hora que ninguém vai morrer. Né? Então tem gente que fala isso, se você não mudar, você vai morrer. Então, quer dizer, não, isso não vem de Deus. Então tem que ter discernimento. Outra coisa, tá? A questão do repouso no espírito. Tem que ter cuidado com isso. A igreja já disse. Não fomentem o repouso no espírito. Se ele acontecer, beleza, mas não podemos achar que todo mundo vai repousar no espírito, porque tem muita charlatanice. Então, quer dizer, será que realmente é o Espírito Santo? Realmente? Então, quer dizer, mas existe o dom? Existe, mas temos que ter discernimento. Mesma coisa, o dom de línguas, né, profecias,
todos esses dons carismáticos precisam de um discernimento, que também é um dom, é um discernimento dos espíritos. É só você ler lá 1 Coríntios capítulo 12, 13, 14, São Paulo explica direitinho essa questão dos dons espirituais. Eles existem? Existem, a igreja aprova, né? Não estamos contra. Agora, tem que ter discernimento, gente. Tá? Não vamos também indo com muita sede ao pote, senão a gente pode, né? E outra, vamos ser humildes, porque aquele que tem o dom tem que ser o primeiro a ser humilde. Mas tem gente que, vou ser sincero para você, hein? É tão orgulhoso, é tão metido, então que realmente a gente até duvida se realmente ele tem certos dons mesmo. Porque a primeira coisa que os dons têm que fazer é nos fazer humildes. Igual eu. Eu estou aqui ensinando para você, mas eu não sou melhor do que ninguém. Já falei isso aqui. Eu não me sinto melhor do que ninguém. Eu não aspiro chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, eu quero levar um pouco do conhecimento que eu tenho para as outras pessoas. Tá? Então eu não quero... eu não me acho melhor do que ninguém. Pelo contrário. Né? Eu sou um pequeno... né? Como diz lá o Papa Bento XVI, quando ele foi eleito. Né? Eu não esqueço essa frase do Papa Bento XVI. Quando ele foi eleito Papa. Né? Eu sou um simples operário da vinha do Senhor. Eu não sou Papa, mas essa frase eu guardei aqui na minha cabeça e eu não esqueço. E eu sigo essa frase. Eu me considero um simples operário da vinha do Senhor, que é a igreja. Então eu não sou melhor nem mais do que ninguém. Não é porque eu fiz um cursinho de teologia lá de 3 anos que eu me acho. Não, pelo contrário. Tanto que eu estou sempre falando para você aqui, se eu falar alguma coisa que é errada, se qualquer coisa, você pode me corrigir aí nos comentários. Eu venho aqui na maior tranquilidade e falo, ó, eu falei isso aí aqui e não é verdade. Eu me enganei. Eu não sou o dono da verdade. Pelo contrário, eu quero colocar um pouquinho de luz, né, daquilo que eu aprendi. Tá? Mas eu posso, com certeza eu posso me equivocar. Eu não sou o dono da verdade. Ok? Então, gente, os carismas, eles são dons do Espírito Santo, mas tem que ter discernimento. Ok? Então, esse é o parágrafo 801. Aí, gente, o 802 é resumo. Tá? Então, você pode aí pular. Se você quiser ler em casa, pode ler. 802, 803, até o 810 é resumo. Você pode pular, você pode ler em casa se você quiser. Eu até te aconselho a você estudar, né? A você ler em casa para você poder fixar mais e melhor. Ok? Eu não vou ler para não ficar repetitivo, tá bom? É um resumo, então vou pular. Eu vou pular agora para o parágrafo 811. Parágrafo 811. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Olha aí. Então, vou repetir. A igreja de Cristo, que Jesus fundou, ela é una, santa, católica e apostólica. Essas são as 4 identidades da igreja. Você tem sua identidade, não tem? Lá tem tudo que é seu, né? Seu RG, tudo lá. Né? Da sua data de nascimento, seus pais. Tudo que as pessoas querem saber de você está no seu RG. Não é verdade? Então isso aqui é como se fosse a identidade da igreja católica, da igreja de Cristo. Vou repetir. Tá? A igreja é una. Eu vou explicar cada uma dessas coisas, tá? A igreja é una, santa, católica e apostólica. São as 4 identidades da igreja. Aí você poderia me perguntar, tá faltando uma. Qual? Romana. Cadê o romana? Nós não somos igreja católica, apostólica, romana, mas não está falando aqui. O romana não faz parte da identidade da igreja, não. As 4 identidades da igreja são essas: una, santa, católica e apostólica. O romana não faz parte da identidade da igreja. Então, por que nós chamamos de romana, nós católicos? Por quê? Vou explicar. Já expliquei, mas vou explicar de novo. Romana, por quê? Porque a sede da igreja, é onde fica o Papa, que é o chefe da igreja, né? Fica em Roma, o Vaticano. Né? A sede da igreja católica é em Roma. Por isso que ela é romana.
ok? Mas isso não é um dogma de fé. Não, isso não é uma identidade da igreja, não. É simplesmente onde fica a sede da Igreja Católica Apostólica Romana, onde o Papa fica, entendeu? Aí você poderia também me perguntar, mas o correto não seria o Papa ficar em Jerusalém, porque Jesus era de Jerusalém, Jesus nasceu em Belém, viveu em Nazaré e morreu em Jerusalém. Então o Papa não tinha que o Vaticano não tinha que ficar na Terra Santa. Mas Pedro foi o primeiro Papa, nós já sabemos a história, né? Ele foi para Roma, São Paulo também. Pedro e Paulo são as colunas da igreja, né? Pedro é o apóstolo dos judeus e São Paulo é o apóstolo dos pagãos, aqueles que não eram judeus. E os dois foram para Roma e os dois morreram em Roma. Inclusive, o Vaticano foi construído em cima do túmulo de Pedro, tá? E São Paulo morreu fora do Vaticano ali, onde foi construído o Vaticano. Tem também lá a Basílica de São Paulo também. Então, quer dizer, os dois apóstolos de Cristo, né? São Paulo não era dos 12 apóstolos, mas foi um grande apóstolo, né? Missionário. Então, todos os dois morreram em Roma. Então, a igreja sempre esteve em Roma. Outra coisa, gente, Roma massacrou os cristãos até o ano 313, onde o imperador se converteu, proibiu matar os cristãos, e ali, né, então a igreja, ali o imperador Constantino construiu o Vaticano. Ele não fundou a igreja católica, não. Ele construiu a Basílica de São Pedro, isso ele fez, sob o túmulo de Pedro, onde Pedro morreu. Entendeu? Então por isso que a nossa igreja é romana, mas o Papa já ficou fora de Roma. Tá? No ano 1300 e pouco, o Papa ficou 70 anos na França, numa cidade chamada Avignon. Tá certo que não foi um período legal para a igreja, pelo contrário. Né? Uma santa chamada Santa Catarina de Sena teve uma visão, foi lá no Papa falar para o Papa, volta para Roma porque eu estou sentindo o odor fético do inferno aqui na sua corte. Porque a Roma estava jogada às traças. Né? O Vaticano estava jogado às traças. Então o Papa voltou depois de 70 anos, né? E voltou e dali não saiu mais até hoje. Né? De hoje para amanhã o Papa até, se ele quiser morar em Jerusalém, ele pode. Se ele quiser morar no Brasil, ele pode. Se ele quiser morar na Argentina, ele pode. Né? Mas eu não acredito nisso. O Papa com certeza nunca vai sair dali. Porque foi ali que Pedro e Paulo deram a vida, né? Por Cristo, vamos dizer assim. Então, por isso que a igreja é romana, gente. Ok? Então, é por isso, mas não faz parte da identidade da igreja. Tá bom? Então, agora você já sabe por que a sua igreja é Igreja Católica Apostólica Romana. Tá bom? Parágrafo 811. Esta é a única igreja de Cristo. Olha aí. Esta é a única igreja de Cristo que no símbolo confessamos una, santa, católica e apostólica. As 4 identidades da igreja, ok? Esses 4 atributos, inseparavelmente ligados entre si, indicam traços essenciais da igreja e da sua missão. Então a igreja de Cristo ela não pode faltar nenhuma dessas atribuições. Una, santa, católica e apostólica. Tá? Indicam traços. A igreja não os tem de si mesma. É Cristo que, pelo Espírito Santo, dá à sua igreja o ser una, santa, católica e apostólica. E é também Ele que a convida a realizar cada uma dessas qualidades. E aonde, gente, que a gente tem essa certeza na palavra de Deus? Mateus 16, 18. Sobre esta pedra, ou seja, Pedro, edificarei a minha igreja. 2 coisas aí. Tá? Os nossos irmãos protestantes dizem que essa pedra é Cristo e não é Pedro. Claro que a pedra espiritual é Cristo, lógico. A rocha é Cristo, lógico. É a pedra invisível da igreja. Mas tem a pedra visível, que é Pedro. Inclusive a palavra Pedro significa pedra. Entendeu? Em aramaico. Então, quando Jesus fala sobre ti edificarei a minha igreja, ele não estava falando dele, ele estava falando de Pedro.
Tanto que ele aponta, se você ver o contexto ali de Mateus 16, Jesus está conversando com Pedro, então ele está se referindo a Pedro, que é a pedra visível. Claro que Jesus é a pedra invisível da igreja, mas a igreja de Cristo tem a pedra invisível, mas tem a pedra visível. Então está bem claro lá no texto de Mateus 16, não tem como querer distorcer a passagem, gente. Está bem claro lá. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. Artigo definido e singular. A minha igreja. Ele não falou as minhas igrejas. A minha igreja. Você que estuda português sabe. Artigo definido e singular. Singular é um só, não é plural. Se fosse as minhas igrejas, seria mais de uma. Então, gente, a igreja de Cristo é a igreja que Pedro é o chefe. E a gente sabe qual é a igreja que Pedro é o chefe. Então, gente, isso daí não é que nós somos melhores do que os outros, não. Jesus quis assim. Há 2000 anos é assim. Por isso que eu sou católico, apostólico romano. Porque, gente, veja, eu quero ficar na igreja de Cristo, que Cristo fundou. Com todo respeito às outras religiões e até mesmo aos nossos irmãos protestantes, que eu amo de paixão, mas eu jamais trocaria minha igreja católica por uma igreja protestante. Por quê? Porque a igreja protestante foi fundada pelo homem. Isso aí não sou eu que estou dizendo, é a história quem diz. Todas as igrejas protestantes começaram com o seu Martinho Lutero, 1517. Não foi Jesus que fundou as igrejas protestantes. E cada uma delas tem lá a sua fundação, o seu pastor que fundou. Não foi Jesus. Agora, a minha igreja, a igreja que eu frequento, ela não foi fundada pelo Papa e nem por Constantino. Eu provo que não foi Constantino. Constantino é do ano 313. A igreja já existia desde o primeiro século. Eu já expliquei isso aqui várias vezes. Então, gente, se algum dia alguém chegar para mim e me provar, eu faço esse desafio a quem quiser. Eu já fiz esse desafio e até hoje faço. Né? Se alguém até hoje me provar que a igreja católica não é a igreja de Cristo, aí eu saio dela. Por quê? Porque eu quero frequentar a igreja de Cristo. A igreja que Jesus fundou. Porque, gente, frequentar a igreja que o homem fundou, cada um vai seguir o que quiser seguir. Agora eu não, eu quero seguir Jesus, a igreja que Jesus fundou há 2000 anos. Se não é a igreja católica, então vocês me falam qual que é que eu quero seguir ela. Até hoje ninguém me provou que não é ela. Porque é a única que tem 2000 anos. Que eu saiba é. Isso aí está na história. Se você pegar um livro de história, você não vai ver outra igreja, a não ser a igreja católica que tem 2000 anos. Outra coisa. Nós somos brasileiros, né? Sei que nós estamos aí muito decepcionados com a nossa seleção, né? Há muito tempo que a gente está decepcionado com o Brasil. Mas eu não estou falando de futebol, estou falando do nosso país. Né? A gente pode até não ter orgulho da seleção, mas do nosso país eu tenho orgulho de ser brasileiro, mas não por causa da seleção. Por quê? Porque, graças a Deus, nós somos o maior país católico do mundo, ainda somos. Por quê? Nós somos colonizados. O que aconteceu aqui? 22 de abril de 1500. Celebraram aqui a primeira missa. Só existia igreja católica, meu amigo. Vê lá, né, no livro de história. Dia 22 de abril de 1500. Só existia igreja católica, não existia outra igreja. A reforma protestante é de 1517. A primeira igreja fundada pelo Lutero, depois veio as outras. Então, quer dizer, eu quero seguir a igreja de Cristo. Então eu respeito todo mundo. Se quiser ir embora, vai. Né? Pode todo mundo ir embora para outra igreja, outras igrejas, outras religiões, mas eu não deixo a igreja católica, a menos que alguém me prove que não é a igreja de Cristo, que a igreja de Cristo é outra. Aí eu vou para lá. Entendeu? Então aqui está bem claro qual que é a igreja de Cristo. É a una, santa, católica e apostólica. Ok? Então esse é o parágrafo 811. Parágrafo 812. Só a fé pode reconhecer que a igreja recebe estas propriedades de sua fonte divina. Olha aí, de Deus. É Jesus, meu amigo, quem falou isso. É a minha igreja. Foi ele quem falou. Eu fico impressionado que as pessoas querem discutir com o próprio Jesus.
Foi ele que disse, não foi a igreja, não foi o Papa que falou. Foi ele, Jesus, quem disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, a igreja já era para ter acabado há muito tempo. Se você conseguir... Gente, estude a história da igreja. Estude a história da igreja que você vai ver quanta coisa que já aconteceu que a igreja já era para ter acabado. E como é que ela não acaba? Por quê? Justamente por isso. Por quê? A parte divina não deixa ela acabar. Se fosse a parte humana, ela já tinha acabado há muito tempo. Não é só pessoas de fora da igreja que saíram na divisão, não. Pessoas, eu acabei de falar aqui, pessoas de dentro da igreja mesmo. Eu estou falando de papas, de bispos, de padres, diáconos e de leigos. Nós também. A igreja reconhece, tanto que o Papa João Paulo II pediu perdão. Pediu perdão pelos erros dos filhos da igreja, não da igreja. A igreja não tem pecado, a igreja é santa. Entendeu? Quem erra são os filhos da igreja, os membros, mas a instituição não. A instituição está aí há 2000 anos e não acaba e não vai acabar nunca. Você pode, gente, quanto mais bate na igreja, mais ela... Igual o pessoal, eu não aguento, né? O pessoal fala que a igreja católica está perdendo fiéis, que a igreja está isso, está aquilo. Será que está mesmo? Gente, todos os eventos que a gente vê aí na Canção Nova, né, em Aparecida, é milhões e milhões de pessoas. Como é que a igreja está perdendo fiéis? Outra coisa que as pessoas falam, né? A igreja perdeu muitos fiéis. Não, senhor, a igreja perdeu os infiéis, porque os fiéis continuam lá. Aqueles que saíram da igreja não são os fiéis, são os infiéis. Isso quem falou não fui eu não, foi um padre. Eu não me lembro qual padre que falou isso. É algum padre que eu não me recordo agora. Mas ele falou e é verdade. Os que saíram da igreja são os infiéis. Os fiéis continuam nela. Entendeu? Então, quer dizer, quanto mais batem na igreja, quanto mais... Né? Mas por quê? Porque, né, não se bate em cachorro morto. Por que a mídia gosta de bater na igreja? Por que a internet gosta de bater na igreja? Por que as outras religiões também gostam de bater na igreja? Por quê? Porque sabem que a igreja tem força e tem poder. Ficam colocando aí essas novelas aí contrárias à igreja, para ofender o Papa, ofender Nossa Senhora, quebrar as nossas imagens. Né? Agora essas feministas aí ficam peladas nas igrejas, enfiando imagens aí nos órgãos genitais. Por quê? Os comunistas também ficam aí, né, fechando a igreja, ficam fazendo essas coisas. Por quê? Porque sabem que a igreja tem força, a igreja tem poder. Entendeu? Mas, gente, ninguém consegue vencer a igreja, não. Entendeu? Mas as manifestações históricas delas constituem sinais que falam também com clareza a razão humana. O que ele está dizendo aqui? Aquilo que eu acabei de falar. Se você estudar a história, você vai ver também a parte humana da igreja. Não é? Os erros dos filhos da igreja. A igreja lembra o Concílio Vaticano I, não é o segundo, é o primeiro. Foi lá em 1870, mais ou menos. Em razão de sua santidade, de sua unidade católica, lembrando, gente, que a palavra católica significa universal, vou falar sobre isso. De sua constância invicta, é ela mesma um grande e perpétuo motivo de credibilidade e uma prova irrefutável de sua missão divina. Eu já coloquei aqui, quando eu fiz um vídeo sobre a história da igreja, né, a história do cristianismo, aí eu coloquei aqui sobre essa questão também, do outro lado, vamos dizer assim. Tem aquelas pessoas que gostam de bater na igreja, mas também eu coloquei aqui pesquisas que fizeram, né, não foi a igreja que fez, foi os órgãos aí humanos, sobre a questão de credibilidade das... Aí colocou lá a igreja, colocou política, educação, aí abordaram várias forças armadas. A Igreja Católica ganhou nas duas. Ganhou no Brasil e ganhou no mundo. Fizeram essa... Acho que foi, não sei se foi uma revista, a Folha de São Paulo acho que fez. Entendeu? Uma pesquisa, foi em 2000 e pouco. Não é? Qual é a instituição que você mais confia? A Igreja Católica ganhou no Brasil e no mundo. Por quê? Por causa da sua seriedade. Tem erros humanos? Lógico que tem.
Né? Tem padres infiéis? Tem. Tem bispos infiéis? Tem. Tem diáconos infiéis? Tem. Tem leigos infiéis? Tem. Lógico que tem. Gente, é o joio e o trigo. Jesus falou isso. Tem o joio e tem o trigo na barca de Pedro. Tem as duas. Tem peixe bom e tem peixe ruim. Agora você não pode jogar a rede toda fora. Tem gente ruim? Tem. Mas tem muito mais gente boa. E os santos? É só você ver aí. A igreja canonizou mais de 20 mil santos, mais de 30 mil santos. Vai ver a vida deles. O que eles fizeram pela igreja? Deram a vida. Muitos deles morreram. Assassinados por amor a Cristo e a igreja. Então, gente, muito mais do que uma banda podre, tem coisa boa. Então, o que você tem que fazer? Larga a banda podre de lado e fica com aquilo que é bom. É o que São Paulo fala. Examinai e ficai com aquilo que é bom. O que não for bom, joga fora. Entendeu? Então, você não precisa de mudar de religião, mudar de igreja para isso. Até porque, se você for para lá, também vai acontecer a mesma coisa. Porque lá não tem só santinho, não. Lá não tem só anjinho, não. Então, erros humanos tem em todo lugar. Agora, aqui você tem a parte divina, que nas outras religiões não tem. Por quê? Não foi Jesus que fundou. Jesus não fundou mais nenhuma igreja, a não ser a Igreja Católica Apostólica Romana. Até alguém me provar o contrário. Se me provarem o contrário, eu fico quieto, abaixo a cabeça e não falo mais nada. Entendeu? Então, o grande mérito da gente ser católico, gente, é isso. Sem ofender ninguém, sem brigar com ninguém. Não, mas eu vou morrer nessa religião. Não adianta, podem espernear à vontade. A minha família toda pode mudar de religião, se elas quiserem. Mas ninguém consegue me mudar, a não ser que provem, né, que a Igreja de Cristo é outra. Agora, essas aí eu sei que não é. Essas que estão aí no mundo hoje eu sei que não é. Porque não foi Jesus que fundou. Entendeu? Então, se algum dia alguém me provar o contrário, eu vou voltar e retiro tudo aquilo que eu disse. Bom? Então, gente, nós paramos aí no parágrafo 812. Então, na próxima aula, nós vamos continuar estudando sobre isso. Agora, aqui eu fiz um apanhado de uma forma geral. Agora nós vamos estudar essas 4 identidades da igreja, uma por uma. Na próxima aula, nós vamos estudar que a igreja é una. O que quer dizer isso? Tá? O mistério sagrado da unidade da igreja. Olha aí, tá vendo? Então, nós vamos estudar essa parte. Depois nós vamos estudar o que quer dizer a igreja ser santa. Tá? Mas como que ela é santa se tem pecador? Então nós vamos estudar isso. Depois a igreja que é católica, o que quer dizer essa palavra, por que significa, o que quer dizer. E a igreja que é apostólica. Tá? Então nós vamos estudar cada uma dessas identidades da igreja. Ok? Então nós vamos abordar cada uma delas nas próximas aulas, tá bom? Então nós paramos aí no parágrafo 812, ok? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, por favor, compartilhe os nossos vídeos, tá bom? Eu não vou cansar de pedir, tá? Eu preciso da ajuda de vocês para que o canal possa crescer, gente. Senão a gente não tem como continuar, não é? Então, por favor, precisamos aí das suas visualizações. Comente o que você está achando. Eu gostaria muito de interagir com você. Tá bom? Então, qualquer coisa aí, crítica, se eu falei alguma coisa errada aqui, já peço desculpas e vocês me corrijam aí. Amém? Então, quero agradecer mais uma vez, pedir a Deus que possa iluminar a vida de cada um de nós, para que a gente possa aprender muito mais sobre as coisas da nossa fé. Eu tenho certeza. Depois que você estudar, gente, sobre isso, a sua fé vai ser muito mais forte, muito mais robusta. E quem sabe, você que estava afastado da igreja, você não vem para a igreja. Quem sabe? A igreja precisa de você. A igreja não tem aposentado, não. Tá? Então a igreja precisa de você, precisa de nós. Ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, você que me acompanhou até agora. Tá bom? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.